Olá, você que nos acompanha em mais um Nota de Rodapé aqui na Rádio Antena Zero. Para quem nos ouve pela rádio, abra aí uma aba do seu computador, vai lá se inscrever no nosso canal do YouTube, nos siga no Instagram também, estamos já chegando a 3 mil pessoas lá na nossa comunidade. Hoje é um programa bastante especial, é o último programa inédito do ano de 2020, do caótico e interminável ano de 2020. E não poderia ser menos especial, né? A gente tem aqui uma convidada, digamos, à altura do evento. Hoje a gente recebe, com muito prazer, uma entrevista que a gente já queria fazer há bastante tempo, a gente recebe a professora Maria Helena Pereira Toledo Machado, professora de História na titular, né, no Departamento de História da Universidade de São Paulo, e que vai falar aqui de enfim, vários assuntos da sua trajetória para a gente. Ela é autora de diversos livros, como Crime e Escravidão, Trabalho, Luta e Resistência nas Lavouras Paulistas, e também O Plano e o Pânico, os movimentos sociais na década da abolição. Além de vários outros trabalhos, é uma historiadora conhecida, e com bastante destaque no nosso cenário nacional de historiografia e, enfim, do meio acadêmico também. Professora Maria Helena, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz de estar tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais da sua trajetória e saber o que você pensa sobre alguns assuntos, viu? Sou eu que agradeço. Boa tarde, Jonathan, e boa tarde a todos que vão nos assistir. É um prazer estar aqui. Bom, já a gente está tendo um ano caótico, e acho que caótico principalmente para quem está nesse meio acadêmico. Eu acho assim, principalmente para quem está no mundo das ciências humanas, porque é uma pandemia que vem acompanhado de uma série de ataques e desmontes que tem se feito à pesquisa no campo das ciências humanas. A gente vai falar um pouco mais disso, mas eu queria falar o quanto que foi, digamos assim, conflitante passar por uma remodelagem do trabalho, nesse sentido de fazer tudo online, você ser obrigada a ir para um EAD que não estava planejado. Exato. Como é que tem sido, professora? Olha, tem sido super esgotante. Eu não vou dizer que todos os aspectos são negativos. Eu sou otimista. Eu acho que qualquer crise tem coisas muito ruins, mas é aquela velha história do limão, você fazer a limonada, né? Então, eu acho que o que a gente tentou fazer, o meu grupo de pesquisa, as mestrandas, doutorandas, pós-doutorandas, alunos de graduação e etc., foi fazer a limonada, né? Então, a gente se adaptou ao EAD. É claro que nas ciências humanas a falta de contato, a falta de uma discussão assim presencial em que as pessoas podem se colocar faz uma super falta. A maior preocupação da gente é que o aluno de graduação e mesmo de pós-graduação, ele perde a vivência da universidade. É muito diferente se ligar seu computador no seu quarto, na sala, e remotamente conversar com os outros. Outra coisa, obviamente, é você ir à biblioteca, ir à lanchonete, circular, ir em palestras. Tudo isso foi perdido. Por outro lado, eu acho que nas aulas EAD, que a gente montou um esquema meio rápido, mas acabou funcionando, muitos alunos que não tinham coragem de abrir a boca foram capazes de se colocar. Então, eu acho que é uma aprendizagem, né? Na turma de graduação do primeiro semestre de 2020, eu estava com mais de 100 alunos. Você já imaginou montar isso e fazer 100 alunos, né? É claro que o aluno da nossa faculdade tem dificuldades, nós temos cota social, cota racial, portanto, tinha muita gente que não tinha acesso ou não tinha um acesso estável. Então, são muitas as dificuldades, mas eu acho que a gente está passando. É isso. Eu vejo uma certa preocupação de algumas pessoas que passaram pelo programa de que
essa experiência com esse mundo virtual que a gente foi obrigado a ter no meio dessa pandemia, ela também pode ser uma armadilha de mostrar que cada vez mais o ambiente acadêmico ele pode ser online. A gente sabe que os cursos, principalmente nas universidades privadas, têm cada vez mais apelado para esse modelo como uma forma de baratear os custos até, de sempre ter um curso. Você vê, assim, você acha que há um perigo real disso se expandir para o mundo da universidade pública, ou é algo que de fato é só passageiro que a gente está enfrentando agora? Não, é claro que existe um perigo, porque nós, das universidades públicas, estamos sofrendo ataques o tempo todo. Inclusive, vamos deixar claro, os ataques financeiros, né? Já há poucas semanas atrás é que nós tivemos com alívio a notícia de que não teríamos que devolver o orçamento, as sobras do orçamento, que não eram sobras, são empenhos, porque a universidade, obviamente, faz economia para pagar o que ela já se compromissou para dali 1 ano, 2 anos, etc. Né? Então, isso foi superado momentaneamente, mas foi um ataque cruel à nossa autonomia. E nós, no Departamento de História, na Faculdade de Filosofia da USP, e a USP em geral, passou por um enxugamento muito grande. Nós estamos com uma carência de professores enorme. E é claro que a gente se preocupa que qualquer hora a gente sofra esse tipo de corte sob o argumento de que não faz online, tudo bem. Com a seguinte excepcionalidade da universidade pública. Eu acho que nós estamos muito distantes de uma situação que a gente está assistindo em universidades privadas, em faculdades, que é contratar uma pessoa que monta um curso, despedi-la e colocar um aluno para simplesmente manter aquilo, colocar no ar, né? Nós fizemos o curso online com aulas síncronas, e cada ano muda. E nós estávamos lá, os professores. Então, obviamente que isso é bem diferente, porque a gente estava dando aula da mesma forma, por sinal mais, porque aí o aluno não pôde assistir, ele assiste escuta uma gravação, aí ele tem dúvida, você tem que atender ele fora de aula. Nós fizemos um acompanhamento total, que na verdade exigiu mais horas do que o presencial, entendeu? Mas óbvio que há, né? Se a gente entender que a universidade não precisa do prédio, não precisa da presença, não precisa da biblioteca, nós estamos fragmentados, não tem mais uma discussão que realmente possa ser construída em coletividade. E isso é muito perigoso. Nós vamos falar um pouco mais disso, né? Um pouco dessa relação da administração do governamental e a universidade. Mas antes, vamos falar um pouquinho da senhora, um pouquinho da sua trajetória, que eu acho que a gente tem muito a aprender com isso. Você, digamos, é filha da USP dos anos 70, né? Exatamente. Vamos já revelar, sim. Eu entrei no Departamento de História em 1974, me formei em 1979. Tá? Então, peguei o fim da ditadura. Na universidade era um clima de medo, era um clima de muita apreensão. É claro que o pior já tinha passado, mas a gente tinha esse histórico no DNA, né? Circulava no nosso sangue o medo, as histórias de prisão, etc. Então, foi esse o clima da minha graduação. Mas também foi um clima de grande renovação. Naquele momento, foi a criação da Libelu, foi uma série de ações estudantis mais abertas do que aquela esquerda tradicional, e também foi um momento que nos nossos cursos de teoria da história e tal, a gente lia coisas mais amplas, o período do estruturalismo, né?
do neomarxismo, enfim, nós abrimos, o leque foi muito aberto. Em termos da historiografia em si, nós tínhamos a ascensão de uma história diferenciada, a história do clima e do bom tempo, a história da alimentação, aquela história quadradona dos sistemas explicativos, estava já assim fazendo um barulho de estar enferrujada, sabe? E apareciam muitas perspectivas novas. E eu acho que essa foi a minha geração, sobretudo na pós-graduação. E um pouquinho antes disso, entender assim um pouco do o que te motivou a buscar a fazer história, a buscar essa área. Realmente que a gente fala de um período muito complicado em que nós tivemos várias aposentadorias compulsórias de pessoas ligadas às ciências humanas. Eu acho que o Florestan Fernandes é o caso mais icônico disso ali na FEFELESH. Emília Viotti da Costa. Isso, a professora Emília Viotti. Você sente que, olhando na sua trajetória, havia uma ligação com uma certa militância política ou há outros fatores que são mais determinantes para essa sua escolha de carreira nesse período? Olha, minha escolha vem porque eu venho de uma família de ciências humanas. Meu pai tinha doutorado em letras, foi jornalista. Então, para mim, o universo era ciências humanas. Porque eu fui para a história uma coisa quase ao acaso. Eu não sabia, estava meio em dúvida, e de repente eu fiz história. Não tem muita explicação, mas eu acho que eu me achei lá, né? É claro que quando eu entrei na universidade, a nossa faculdade de ciência, a FEFELESH, ainda tinha uma estrutura muito masculina e muito hierarquizada das cátedras e tal. E era difícil para quem vinha da década de 70 e comungava aqueles princípios mais libertários querer se submeter a toda aquela hierarquia, né? Dos mestrados, doutorados, livre docência, a carreira, a cadeira e tal. Então, foi uma coisa que eu fiz, não foi assim, a minha vocação é estar nessa estrutura, não era. Eu gostava de estudar, eu gostava da pesquisa, eu era curiosa, mas eu era meio rebelde. Então, demorou para eu achar a maneira de eu fazer aquilo do meu jeito. Tá? Então, isso realmente me impactou muito e foi importante a década de 80, a renovação na pós-graduação. E sobre esse período que você acabou de citar, hoje você é considerado uma das referências nesse campo de estudos de pessoas escravizadas e dos estudos abolicionistas. Como que era esse campo de estudo quando você... Vamos falar um pouco mais desse contexto geral, como você inseriu, enfim, como que era a configuração assim dos seus pares nesse sentido? Quando eu fui aluna da graduação, a gente tinha a única pessoa que tinha um trabalho, não quero esquecer ninguém, mas era a professora Sueli Robles, que tinha o livro do escravismo em São Paulo. Não tinha mais ninguém, não era mais um tema, né? E a grande mudança veio em 1988, né? A gente já recebia esses influxos de uma literatura sobre escravidão e sobre história cultural, do Ip Thompson, por exemplo, o Eugênio de Genovese, né? Mas a nossa mudança fundamental foi em 1988, que eu participei como jovem, eu tinha feito mestrado, tinha o livro O Crime e a Escravidão, que era um livro, bom, naquele momento trabalhava com o cotidiano do escravo, como qual o significado do crime, não em termos dele ser um desviante, mas como a fonte, o processo criminal nos permitia ler o cotidiano escravo, as lutas dos escravos no trabalho, né?
E, obviamente, a historiografia nem considerava que o escravo trabalhava, porque, para a historiografia mais tradicional, você vai ver lá que o escravo é parte do insumo, ele não é pessoa. E nós tínhamos duas linhas historiográficas. Uma era marxista clássica, o escravo era uma mão de obra como uma máquina, um boi que você comprava. Ele sofria uma anomia, ele era despersonalizado e o que ele fazia, deixava de fazer, tanto faz. E tinha uma outra que tinha o Clóvis Moura, por exemplo, que era o escravo herói, que tinha completamente saído do sistema. Era o quilombola, era o escravo revoltoso, mas, obviamente, que a gente contava nos dedos. E aí, aquela minha geração começou a ver o escravo como um trabalhador. E um trabalhador que resistia, que tinha ação, que pensava. Essa foi uma revolução muito grande. Eu acho que isso inspirou a mim e muitos outros historiadores daquele momento a seguirem, né? A minha geração basicamente renovou a história da escravidão. É claro que hoje está muito mais evoluída, diversa, né? Em 1988, Jonathan, quando a gente foi convidada para aqueles congressos, não tinha historiadores negros. Mulheres negras, então, nem sonhar. Era um bando de pessoas brancas, mais antigas, a Cátia Matoso, eu me lembro, a Emília Viotti, né? Participaram, e aquele bando de estudantes começando. Não havia historiadores negros. E hoje, né, a partir desse empuxo de 88, nossa, houve uma explosão muito grande. A senhora citou um aspecto que é interessante. Eu vou fazer uma pergunta mais provocativa, mas como a senhora já é professora há quase 25 anos na USP, eu não creio que vai arranjar tanto problema assim. Mas acho que você pertence a uma geração bastante influenciada por essa história social inglesa, né? Você citou o E.P. Thompson e talvez essa história vista de baixo. Mas assim, isso você vê hoje uma influência muito grande na Unicamp, mas não necessariamente tanto na USP. Eu acho que na USP você tem uma influência... Menos. Menos. E talvez um pouco mais da escola francesa, né? Como é que foi a resistência a essa história produzida no período? E você é digamos, tem um privilégio, acho que, de ter recebido, assim, de ter visto a recepção das obras do Thompson, até de algumas do Hobsbawm, talvez, na USP. Você consegue lembrar de quais foram as resistências, digamos assim, da entrada desses textos e de uma boa recepção dessas obras? Olha, o Hobsbawm a gente lia na graduação, tá? Sem nenhum problema, era um dos autores de História Moderna. Eu me lembro que eu fiz História Moderna com o Carlos Guilherme Mota, por exemplo. Então, se lia muito o Hobsbawm. Deixa eu só te dar um detalhe, que a gente fez tanta greve naqueles anos, que, por exemplo, eu me lembro claramente que História Moderna nós paramos na Revolução Francesa e retomamos na Revolução Russa. Então, não sei te dizer o que poderia ter acontecido. Vocês pularam um século aí, né? Total, entendeu? Em greves. Então, a gente estava parado o tempo todo. Mas, então, o Hobsbawm não era problema. O Thompson tem uma penetração muito menor. Inclusive, teve uma penetração menor na minha formação também. Eu acho que a minha formação vem muito de uma literatura norte-americana sobre a escravidão. Herbert Gutman, por exemplo, Eric Williams, e aí para frente, tá? Eu fiz um curso de pós-graduação com aquela que seria a minha orientadora de doutorado, a Maria Odila
Leite da Silva Dias, e ela fazia um curso teórico que se começava com Foucault, passava por Thompson, passava pelos autores norte-americanos, no History, e botava a gente assim num esquema bacanérrimo, em termos teóricos. Uhum. E isso ficou claro em muitos trabalhos de pós-graduação, que a gente se renovava com uma historiografia muito diversa naquele curso. No geral, nós éramos muito pouco aceitos, né? O pessoal de história colonial, o antigo sistema colonial, o mercantilismo, a economia mundo, o Wallerstein, etc., imperava. Então, a gente já era minoria. Aí, para complementar, a Maria Antilla é a pioneira da história das mulheres na escravidão. Isso, então, era um troço do além. Acho que a gente vivia meio num mundinho, havia muita segmentação teórica e metodológica. Mas, como isso apontava para o futuro, né? Apontava para a tendência, que era uma tendência política, da fragmentação das narrativas, para a ascensão dos movimentos sociais de mulheres, LGBT, étnicos e raciais. Isso aí era o futuro e é isso, né? Até hoje, eu ainda tenho eu sou minoria no departamento. Uhum. Isso não se reequilibrou com o passar das décadas. Dentro dessa linha de uma história mais comprometida com o cotidiano, no sentido de uma história que não se limita ao formal, nem às instituições, que discute o Estado, que discute a nação, ainda sou bem minoritária. Eu acho isso muito interessante, porque eu tive a minha formação de graduação na Universidade Federal de São Paulo. E onde você tem um corpo docente que é um híbrido de muitas pessoas, de muitos professores que vieram da USP, outros que vieram da Unicamp, outros que vieram de alguns outros estados, mas que a gente vê uma certa corrente tradicional desses lugares exposta ali, né? E agora que eu fui para a Unicamp, agora fazer o meu doutorado, eu lembro muito acho que da primeira reunião que eu tive de linha, né, do Secult, que eu vi a Silvia Lara e o Robert Slenes, digamos assim, colocando certas perspectivas que, para mim, não eram tão canonizadas assim, né? Mas se você pensar num outro lado, e aí eu não estou falando especificamente dos dois, eu acho que de uma forma geral, que parece que a gente aqui também tem uma certa dificuldade de superar certos artigos clássicos da história social. Então, parece que a gente vai fazer essas provas de pós-graduação para entrar nos cursos, parece que a gente sempre está repetindo aquele velho cânone, que daí chegou Thompson e propôs a história vista de baixo, e depois veio a Hidra de muitas cabeças e tal. Nós que estamos olhando a perspectiva social da história, você vê uma certa dificuldade de superar, talvez, essa década de 70 e 80 e conseguir se abrir para outras questões, para outros métodos? A história social, isso é uma percepção muito minha, eu queria muito te ouvir em relação a isso, ela está tendo barreiras assim para conseguir se reinventar ou aceitar questões novas? Olha, se você pegar o Thompson é um cara que, para trabalhar lá com os hábitos dos operários, quer dizer, a proletarização, ele trabalha com esquemas de contexto enormes, né? E nós tivemos, eu acho que, a partir de uma leitura, que é uma leitura mais limitada do Thompson, vamos dizer assim, uma ideia de que a história individual era o que mais contava.
Então, isso levou a um momento a historiografia a um pouco heroicizar as personagens históricas. Na minha formação, como eu vim de uma formação mais clássica da USP, eu acho que para mim estava claro que a escravidão era sempre opressão e que o espaço da agência histórica era um espaço limitado. Nós temos aquela longa discussão do Jacob Gorender, né? Aquelas brigas enormes. E se você olhar lá, quer dizer, há dois polos, e na verdade não tem polo. O que você tem que. É claro que nós, naquela época, éramos muito jovens, mas a grande sabedoria do historiador é acumular. Nós somos, por essência, conservadores. Porque o que a gente faz? Nos interessa o passado, nós fazemos, assim, coleção de fatos, conhecimentos, fontes. A gente está acumulando, e a melhor história é aquela que consegue trabalhar com muitas variáveis, né? Conhecer a demografia, conhecer o preço do café, conhecer como é que se fazia a navegação, para entender por que aquele escravo está numa fazenda XY que precisa produzir desta ou daquela forma. Então, é tudo muito indireto, mas o que enriquece a pesquisa é essa amplidão de conhecimento. E eu acho que isso tem momentos de polarização, mas também tem essa rebarba, porque você aprende. A nossa geração e já outras que vieram, elas estão aprendendo a trabalhar dessa forma. Fala. Pode falar. Pode terminar. Não, eu acho que também muitos temas aconteceram, né? Novos temas. E isso também tornou a pesquisa muito mais ampla. É o nascimento de temas que antes eram impalpáveis, né? Como é que você ia falar de uma infância escrava se você acreditava que nem existia fonte para falar da escravidão em si? Falar das mulheres escravas, mas que absurdo é esse? Porque é raça ou classe? Sabe? Essa é também uma discussão importante, mas que precisa ser compatibilizada, porque raça e classe também. E não existe o próprio viés de classe está conectado à raça, então não dá para separar. Então as pessoas gostavam de fazer turminha, sabe? Então, assim, não, eu nunca entrei nessa, na verdade, entendeu? De fato, parece que existem mesmo, assim, né? As gangues, né? É uma coisa de clube, mas isso não importa, na verdade. O que importa é você ser um historiador com olho no social, com olho na dignidade humana, na certeza de que essa história recupera um passado que precisa ser contado, e os instrumentos são múltiplos. É claro que algumas pessoas são mais dadas à geopolítica, outras mais a uma história mais delimitada. E isso é ok, sabe? Os bons historiadores, Jonathan, ficam. Então, você pega um livro do Bob Slemes, por exemplo, ele vai ficar por si mesmo, ele é bom, né? Assim como o Sérgio Buarque de Holanda, que foi o nosso grande historiador, a gente acha um monte de falhas, mas você fica sem ele, não. É isso. Entendo. Professora, um aspecto da sua trajetória que eu acho assim muito interessante é a particularidade de que você esteve em uma única instituição, basicamente, na sua trajetória inteira. Graduação, mestrado, doutorado, e você se tornou uma professora nessa instituição. Então,
Enfim, ali você acompanhou também um pouco a história da universidade. Exato. E do departamento. Eu queria focar que você falasse um pouco de duas pessoas para a gente encerrar esse bloco, que foram seus orientadores na pós-graduação. E falar um pouco do papel deles, tanto assim, do quanto existe do José Carlos Sebi e da Maria Odila na historiadora Maria Helena, e da contribuição deles para o departamento, tendo em vista que eu acho que são pessoas, historiadores completamente diferentes. Enquanto a Maria Odila tem essa questão de ser de ter esse pioneirismo de temas que, para a época dela, são, assim, parece até loucura. O Sebi, ele deu uma entrevista aqui para mim no programa, e ele falou: eu nunca gostei dessa ideia de especialidade. Eu gosto de me ver como um clínico geral. Isso. Então eu falava de história moderna, depois eu queria falar de história oral. E eu acho que tinha gente que não gostava, mas eu acho que esse é o nosso papel. Que são pessoas muito diferentes. Como é que você vê a contribuição deles para a sua formação de historiadora, os pontos talvez em conflito e a importância deles para o departamento de história ali? Sim, sim. Então, vou começar pelo Sebi, pelo Zé Carlos, né? E isso foi assim, quase, eu não tinha, quando eu entrei na orientação, eu não tinha um tema definido. Eu estava ali patinando em temas da classe operária, da cultura operária, era uma coisa um pouco... E o Zé Carlos falou para mim, ele estava escrevendo a livre-docência dele, tinha escrito, olha, tem uma documentação em Taubaté maravilhosa, você não quer ir lá ver? E eu fui. Ele não pensava que eu fosse fazer trabalho de escravidão, mas a hora que eu comecei a mexer, eu me encontrei naquilo, e ele até na época falou, mas o que você está fazendo? Né? Porque não era bem a praia dele, mas eu fui em frente. E eu acho que se tem alguma coisa nesse sentido, é que eu acho que eu tenho também essa curiosidade do Zé Carlos. Então, de repente, eu estou fazendo outra coisa. Né? Eu tenho uma definição quase de posição historiográfica, mas de tema eu vario muito. Então, acho que essa liberdade ficou. Da Maria Odila, eu tive uma formação propriamente teórica que marcou, consolidou e ficou. Um jeito de ver a história, até escrevi. Eu acho que no MENA, nem sei se foi na livre docência, na minha tese, que o que eu tinha aprendido dela é ser uma historiadora anti-autoritária. Quer dizer, tudo que chama, está definido, o Estado é assim? Não topei. A estrutura de classe é isso? Não. Vamos mudar isso e revirar e pensar de outra forma. Essa ideia de que a história não se faz a partir do modelo, mas faz fora do modelo. O modelo é a estrutura que as elites, classes dominantes, o Estado utiliza para tentar conter, mas o que está contido não está dentro, ou está de maneiras muito conflitivas e opostas. Então, isso eu aprendi dela e foi uma lição assim muito importante na minha carreira, porque eu consegui definir uma ansiedade minha. Uhum. Tá? Então, eu acho que ela teve uma importância muito grande no departamento, né? Ao se colocar como uma mulher, uma historiadora, mulher que escrevia sobre mulheres cada vez mais. E se você pensar bem, ela também variou muito de tema, né? Ela começou com aqueles temas clássicos, quando era orientanda do Sérgio Buarque, do professor Sérgio, né? E eu acho que ela teve assim uma atuação na formação de muitos historiadores importantes. O Nicolau, que foi um grande historiador, que a gente perdeu muito cedo, a Maria Cristina Vicembar, o Elias Saliba, né? Muitos outros importantes, porque vieram com uma maneira de ver o mundo aberta, vamos dizer. Não tinha modelo, não, entendeu? Entendo.
Essa questão da variação de temas da Maria Odila, acho que é uma coisa muito bacana, né? Porque até hoje acho que as pessoas pressionam tanto a gente para ser um micro especialista, né? Num recortezinho. A Maria Odila, desde cedo, ela gostava de transitar, né? Em várias coisas. Mas a profissionalização, a especialização, o currículo Lattes, essa velocidade da produção te leva a escrever um artigo sobre A e outro sobre A,1, depois A,2, porque não tem tempo, né? Para você fazer um bom trabalho novo, você tem um tempo de digestão, né? Que não é o tempo do currículo Lattes mais. Isso, ao mesmo tempo que popularizou a pós-graduação, os estudos, abriu para muita gente, a abertura dos departamentos de história no Brasil, né? Então, também empobrece, porque as pessoas não têm tempo. Isso é uma loucura como a gente pensa a área. E somos nós, porque no exterior, que você tem essa disputa visceral pelo poder, pelo espaço e tal, as pessoas ainda têm tempo, elas fazem um livro em 2 anos e está maravilhoso, ninguém cobra nada, dão menos aula, viajam mais, tem mais financiamento, entendeu? A gente trabalha demais para fazer o trabalho bom, mas para fazer em número. A gente é cobrado pelo número. Bom, já que você tocou nesse assunto, você sente que a academia está se tornando um espaço, eu não gosto de usar essa palavra, parece que ela está caindo em desuso, mas um espaço tóxico, no sentido de fato, cobrar uma quantificação da produção acadêmica, chegando a um ponto que muitas pessoas começam talvez a requentar trabalhos e talvez tendo que abrir mão de certa qualidade. Isso, a longo prazo, você vê consequências mais sérias desse modelo? Sim, eu vejo sim, e vejo que não é só na produção, né? Então, por exemplo, quando eu entrei no departamento, nós tínhamos um acordo de cada 2 anos, você fazia um acordo, dobrava suas aulas, ficava um semestre sem dar aula, porque você ia fazer pesquisa. Nós tínhamos a licença prêmio, que agora querem tirar. Os professores circulavam mais, tiravam mais licença para o exterior e produziam de uma maneira mais lenta. Hoje, né? E não apenas isso, nós aumentamos o número de alunos, porque o governo do estado nos pressiona a que a USP seja mais inclusiva. Então, quem abre a vaga é a FEFENESH, não aumenta o número de professores. Depois, a burocracia não tem mais funcionários, os professores têm que administrar tudo. Então, você é chamado para fazer tanta coisa e nada parece, por mais esforço que você faça, você nunca tem nada. A gente tem 10 orientandos. Eu tenho 2 iniciações científicas, 10 mestrados e doutorados e 2 pós-doutorados. Como é que uma pessoa que administra tudo isso dá aula para 2 turmas, produz, faz administração, participa de congresso no exterior, publica em outra língua? Você não tem férias, você não tem nada. Então, tudo é pouco. A máquina faz isso. E é claro que isso, há um tempo atrás, até saiu uma pesquisa, acho que da UFRJ, uma médica, de que o corpo docente das federais, naquele caso, estava profundamente doente. Não é doente da cabeça, doente. O número de pessoas com comorbidades, com doenças crônicas, com câncer era enorme, sabe? Porque é uma pressão e todo mundo acha que a gente é marajá, né? Porque você não tem um horário, você não tem o patrão lá batendo ponto, aí a verdade é que você vive com aquilo, você acorda no domingo pensando em trabalhar, o dia do Natal, será que eu posso perder? Entendeu? Essa é a máquina. E é inútil, porque a gente faz um monte de coisa que não são efetivamente fundamentais. O fundamental é dar uma boa aula, produzir bem
com um ritmo mais lento e ter um diálogo acadêmico, né? Bom, acho que retomando um pouco do que a gente estava conversando no começo aqui do nosso papo, falando sobre as questões do EAD, a gente está vivendo, acho que, um momento muito particular acho que da experiência da vivência acadêmica e do trabalho acadêmico, que é passar, digamos, por um governo que não faz muita questão de esconder que elencou a universidade pública, principalmente os cursos de humanas, como inimigos, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha um ministro da Educação, para se dizer minimamente curioso, que era uma pessoa sem nenhum sucesso significativo acadêmico, não era uma pessoa muito reconhecida pelos pares na produção do conhecimento científico, e que promoveu, assim, grandes, como assim posso dizer assim, grandes discursos complicados, assim, acerca do que é feito na universidade, falando que você faz balbúrdia na faculdade. O próprio presidente já falou que na universidade pública não se faz pesquisa, e tentando, assim, sempre levantar um certo imaginário pessoal de que um campus de humanas é basicamente maconha e atos sexuais depravados, né? Hoje, na data que a gente grava esse programa, dia 14/12 de 2020, a gente recebe uma informação também que a FAPESP, que é do governo do estado, parece que vai ter um corte de quase 500 milhões de reais do seu orçamento. Um orçamento que já estava bem comprometido e bem reduzido. Nós passamos por um momento em que as bolsas que não passam por reajustes há mais de década e estão sendo cortadas também aos montes. Como é que você enxerga esse momento da universidade? Como é que você fez um balanço por isso que nós estamos passando? Pois é, a gente vem sob ataque as universidades estaduais de São Paulo já faz tempo, né? Os governos PSDB nunca foram especialmente compreensivos com a produção universitária. Por sinal, com a educação toda pública, né? Então, a gente vem meio cortando, tem uma reitoria um pouco mais assim, outra assim, mas sempre buscando se adaptar à produtividade, ao corte, à demissão voluntária, enxuga, enxuga, enxuga. E é claro que a gente vem nessa resistência histórica, né? Mas os últimos anos, isso aí se tornou uma coisa. Eu tive colegas que tiveram as aulas invadidas, as aulas EAD, né? Os alunos, a professora insultada, né? Então, de repente, fazer ciências humanas virou uma coisa do além, né? Como se fosse uma oposição ao sistema. Nós estamos fazendo ciência, são ciências humanas, nós somos pesquisadores, e as nossas ideias políticas, claro, dentro das ciências humanas, você tem uma tendência a um centro para a esquerda e talvez alguns de extrema esquerda, mas, no geral, sabe, são pessoas que estão numa linha política que é bastante civilizada, digamos assim, né? E que estão numa produção científica. Mas nós estamos sendo criminalizados brutalmente. E a pesquisa no país, e a pesquisa de ciências humanas está sofrendo muito. Agora, como é que você tem um país com uma ascensão do movimento negro e não tem uma história que acompanhe isso, que mostre, que justifique, que explique a necessidade de mudanças na distribuição de renda, educação, etc., racial? Como que você tem uma pandemia e não valoriza aqueles que podem explicar as mudanças de hábito, de procedimento, as mudanças no trabalho, que é o papel da sociologia? Como que você pode ter política e não ter um corpo que analise
as mudanças políticas do país. Um país sem ciências humanas é um país sem identidade. E mais ainda, nós, nas ciências humanas, temos menos formação na informática, etc. As ciências humanas digitais estão aí, mas ainda, né? Cada vez mais, na verdade, importantes. Só que as profissões que, em teoria, são as maravilhosas, elas vão desaparecer em 20 anos. Você vai precisar de muito pouco advogado, você vai ter uma produção daqueles documentos que eles fazem, diferentes pleitos, no computador. Você vai ter computadores que vão fazer check-up, e o médico só é acionado se houver alguma coisa específica. Agora, a única profissão que não pode ser substituída pelo computador são as ciências humanas. A tendência é uma valorização da compreensão desse mundo. Agora, você não consegue entender isso, você está na pré-história. Desculpe, entendeu? Porque nós somos o futuro. Eu acho, sinceramente, vai ter um momento em que a maior parte das profissões estão substituídas pela máquina. Mas as ciências humanas, ninguém escreve um romance. Ninguém escreve uma narrativa, não há computador que faça isso, é só o ser humano. E isso tem um valor enorme. Nós seremos aqueles que teremos a tarefa de pensar socialmente nessas mudanças. É isso que eu acho. E por que, fazendo agora uma análise como historiadora, por que a universidade pública ela foi elencada nesses últimos anos como uma inimiga? Por que o governo, a figura do Bolsonaro, estabelece, tenta colocar esse papel na universidade pública, mas, claro, sobretudo nas ciências humanas? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o Bolsonaro pegou esse mote de algo, é claro que ele radicalizou e que ele tornou isso intolerável, mas era um mote que vinha de uma anti-intelectualidade, de um certo culto à ignorância, né? Em que as pessoas, de alguma forma, talvez se sintam rejeitadas pelo saber, né? E tenham um certo ressentimento dessa gente que tem tempo de ficar pensando, né? Eu me lembro desse tipo de discurso de 20 anos atrás. Eu acho que existe um caldo de rejeição e a ideia porque no fundo, Jonathan, para mim, nós temos dois grupos se digladiando. Um que acha que o Estado precisa promover as políticas públicas e outro que acha que é a iniciativa privada. E este grupo, que tem um monte de partido ali dentro, do PSL, do Novo, do Patriotas, do PSDB, com diferentes, lógicos, nuances e posições políticas mais práticas, eles acham que o Estado deve ser destruído. O pouco que nós temos de política pública. Então, a luta para manter o Estado investindo em política pública é uma luta assim terrível, cruenta e que nós assim somos resistentes. Da educação pública gratuita, né, de boa qualidade, não é isso que eles querem. De muitos grupos, tem todo um setor e tem um setor da população que pela exclusão, porque não entrava na USP, na Unicamp, pagava a faculdade privada, que tem ressentimento e compra essa bobagem, quando, na verdade, o que nós estamos fazendo é popularizar. Porque o exposto paga uma USP, uma Unicamp altamente elitizada. Mentira, não é mais. A faculdade de filosofia tem 58% de escola pública. Temos cotas, o nosso alunado hoje é um aluno pobre, é um aluno de classe média baixa ou realmente pobre.
Então, isso mudou. Nós temos que dar educação pública de qualidade para aqueles que precisam. Os que não precisam, se entrarem, tudo bem, né? Mas eles podem pagar outras. Mas fazer com que a opção de cobrar mensalidade na USP é uma falácia, porque o que nós temos que fazer, quer dizer, cobrar do rico, que é o que muito se diz por aí, é fazer com que o pobre entre e ele tenha formação. É isso a nossa meta. Uhum, claro. claro. É essa grande questão no país. Uma pergunta agora que parece um pouco conflitante com isso, mas é claro que a gente vive essa guerra de falta de sucateamento que se tenta fazer com a universidade pública. Fazendo um olhar, trazendo um pouco mais para trás, para mim é inevitável também fazer uma reflexão da nossa parte, nós, comunidade acadêmica, de que nós temos problemas de nos comunicar, assim, no sentido de comunicar com a sociedade que está fora da universidade. No sentido de que acho que nós tivemos alguns anos de vacas gordas, assim, para o financiamento de pesquisa, estrutura da universidade. E eu não sei se por conta disso houve um certo relaxamento numa questão de propor estratégias para ter a população do lado da comunidade científica, para que quando houvesse um enfrentamento como esse que a gente passa, conseguir ter mais facilidade de um apoio popular para isso. E, em contrapartida, a gente viu movimentos, como, por exemplo, de pessoas afirmando, comunidades inteiras afirmando que a Terra é plana, ou ainda assim, trazendo para as ciências humanas, né, de que o nazismo era de esquerda. Eu mesmo, na época que a gente teve aquele secretário de cultura do Bolsonaro fazendo um discurso que copiava o discurso do Goebbels, houveram os 2 jornalistas que me ligaram para me perguntar por que o nazismo não era de esquerda. Eu fiquei pensando, poxa, eu tenho que parar em 2020 para explicar isso, mas de fato existem muitas e muitas pessoas que acreditam nisso, que relativizar o caráter ditatorial do regime militar. A academia ela tá se reinventando, precisando se reinventar. O nosso canal de comunicação com as pessoas que não estão em congressos acadêmicos, que não estão acompanhando aulas, ele tem que melhorar. Essa conexão ela já foi feita. Como é que você vê hoje essa relação de universidade e sociedade? Pois é, claro que nós temos que estar em contato com a sociedade, mas você tem que pensar, Jonathan, eu acho que nós temos a nossa parte a fazer e a nossa culpa, a arrogância, a Torre de Marfim, tudo bem, né? Mas nós estamos num país em que as pessoas acham que é ok achar que o nazismo é de esquerda. E um homem adulto, que é jornalista e profissional, tem que ligar para um colega para perguntar isso, quando você pode ler um livrinho, uma revistinha e até na internet pegar um artiguinho. Nós estamos numa cultura altamente anticultura, né? Uhum. E como que a gente faz isso? Por um lado, né, as universidades públicas são ilhas de excelência, de fato, onde ninguém se pergunta se o nazismo é de esquerda, porque, né, é um absurdo tamanho, mas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que não conseguem compartilhar e que acham que eu tive que pagar uma faculdade trabalhando durante o dia, e esses folgadinhos estão lá discutindo o nazismo, tem ressentimento. E nós não temos uma cultura de valorização do cientista, de valorização do pesquisador, nem de valorização do professor. O professor na escola pública está apanhando. Nós somos privilegiados, porque quando você entra numa turma de uma universidade pública, você pode falar o que vai fazer ou deixa de fazer, você pode até os alunos reclamarem, mas eles não vão te bater, porque eles reconhecem o valor de estarem naquele lugar. Então, nós estamos numa cultura de grande desvalorização do saber, né?
E aí? Como é que você valoriza a universidade quando as pessoas agora são tão pejotizadas e antes estavam ganhando salário mínimo? Parece tudo isso imponderável, imaterial, uma coisa do além, sabe? Tem aposentadoria integral. Não conta-se que essa pessoa tem um investimento de carreira, que ela chega muito mais tarde ao emprego, né? Que ela viveu de bolsa, que não tem 13º, não tem férias, não tem garantia alguma, né? E que, se ela vai para a empresa privada, ela vai ganhar muito mais. Então, a gente está, sabe, é muita falta de compreensão da nossa trajetória. Eu acho que isso no país. E é lógico, alimentada pela mídia. A USP fez greve de novo, os alunos da Unicamp invadiram a reitoria. Isso, aquilo outro, né? Nós fomos criminalizados. Ao mesmo tempo, não dá para deixar de falar que muitas vezes os movimentos sociais, como o movimento negro tão importante, também às vezes há uma certa tensão, porque os professores ainda, os alunos estão cada vez mais diversos, mas a geração dos professores ainda é uma geração branca. Então, é difícil para um aluno, uma aluna negra, ter uma identificação muito clara, e aparecem tantas regras, tem que comprar livro em inglês, tem que isso, tem que aquilo, que é muito exclusivo. E é um país que o que é cultura está totalmente identificado com ter grana, o que não é verdade, na verdade, né? Enfim, são muitas questões. Bom, infelizmente a gente vai ter que chegar ao fim dessa conversa. Eu, por mim, passava... Foi rápida, passou. Eu, por mim, passava muito mais tempo conversando com a senhora. Mas eu tive aqui o prazer de conversar com a professora Maria Helena Pereira Toledo Machado, professora do Departamento de História da USP. Bom, professora, só tenho a agradecer pela generosidade de passar comigo aqui, essa quase uma hora falando sobre a sua trajetória, falando sobre o seu ponto de vista, diversas questões. Eu acho que eu e os ouvintes, assim, que nos assistem no YouTube, aprendemos bastante. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço, Jonathan, foi um prazer estar aqui e nos vemos por aí. Tá certo. Um grande abraço. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora e até a próxima temporada em 2021.